Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Jardins de Selar. Como sempre, estou muito feliz. Estou gravando esse episódio aqui na Royal Business Center em Orlando, nos Estados Unidos. E a gente vai ter agora o nosso momento de pausa. Então, mas eu vou te falar uma coisa. Hoje eu estou com uma convidada aqui que eu tenho certeza que você vai anotar vários insights. Eu tenho certeza que você vai super se conectar. Então, aproveita nesse seu momento de pausa intencional. Não sei se você está na academia, se você está no seu carro, se você está no seu trabalho, se você está em casa, assim, relaxando. Mas aproveita para pegar vários insights. É muito bom quando a gente pode estar num lugar, escolher estar num lugar para crescer, que seu foco esteja aqui nesse momento, que eu tenho certeza que vai ser um papo super transformador. E eu já quero começar apresentando a minha convidada. Eu conheço essa convidada já faz um tempo, tá? Ela está aqui no meu ecossistema, é uma mulher que eu admiro demais. Eu acredito que nem ela sabe, assim, o tamanho da influência que ela tem. Ela é uma mulher forte, ela é uma mulher linda, ela é uma mulher inteligente e ela sabe da missão que ela tem de impactar outras mulheres. Senhoras e senhores, recebam aqui no Jardim de Selar a Bárbara Brown! Olha como ela é linda, eu não falei que ela é linda? Olha, gente, eu vou botar esse áudio pra escutar todos os dias de manhã. Pode botar, porque ó, vou falar olhando nos seus olhos, que eu falei olhando na câmera. Você é gigante. Você é gigante, você é linda, você é inteligente, você é talentosa, você é corajosa. Olha só quanta coisa. Eu falo aqui, eu até me arrepio, ó, gente. Tô arrepiada de falar da Bá. Antes dela falar, eu vou falar mais uma coisa, né? A Bá, ela é mentorada, é minha mentorada desde antes de Pulse. Uau! Né? Então, assim, ela praticamente fundou a Pulse, entendeu? Então, assim, é muito legal a gente acompanhar, assim, porque eu fiquei acompanhando toda a sua evolução. Mais importante do que a gente ter o conhecimento em si, é a gente ir para o campo de batalha, ir para a ação, ir realizar e criar as nossas próprias experiências. E você é muito boa nisso. Obrigada! Né? Então, eu fico muito feliz de te acompanhar. E a Fabi, ela tem um super poder que é nos empurrar. Realmente, gente, não tem que ser... As pessoas assustam, não pode ficar falando empurrar. A Cíntia falou a mesma coisa, falei, pegar pela mão, dá só um pegar incentivo. pela mão, vamos, por ela gentileza. Vem carinhosamente passear no bosque, né? Mas hoje, muito do que eu vivo, realmente teve ali o seu empurrar e vamos lá, Bárbara, já tá na hora, você consegue, vamos, e a gente estruturar tudo. E o meu primeiro podcast foi com você. Foi mesmo, a gente gravou o podcast Pulse. E olha que legal, eu não tenho medo de testar, isso assim, é muito da gente ir sempre aperfeiçoando, evoluindo. Eu falo para todo mundo que esse é praticamente o meu quarto podcast, o Jardim de Selar. Porque eu tive a mesa com elas, com as meninas, eu tive o podcast da Pulse, que levava o nome da mentoria, eu tive isso não é óbvio, já tô pegando o podcast do Paulo, né? Bom, casou, é tudo os dois, né? A gente teve o programa Sem Nome e o Jardins de Selar. Então, assim, eu nunca tive medo de testar, de fazer, e se não dá certo, a gente vai aperfeiçoando. E a Bá, ela participou desse, que era o podcast da Pulse, a gente entrevistava ali em dupla, né? Era uma super novidade pra mim também. Foi o meu primeiro, e eu lembro, assim, que pra mim, né, a Bá de 16 anos de idade era, nossa... O marco de eu saber que eu estou tendo sucesso é quando eu for num podcast. Tava tipo no seu quadro dos sonhos. E eu falava, não, ali, quando eu chegar nesse momento ali, eu venci na vida. E aí eu fui lá e eu lembro que eu saí de lá, Fabi, me achando péssima. E eu falei, foi horrível! Mas a gente faz o quê? Vai pro campo de batalha. Eu falei, o que eu faço? Eu vou melhorar. Fui, e eu, normalmente, né, uma pessoa que não tem um mindset ali de avançar, paralisaria. E aí você tem uma mentora, minha filha, não tem a opção de você paralisar. Então eu fui pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. E hoje, pra honra e glória do Senhor, já é algo tão mais natural. Você fica boa fazendo, né? Total. E assim, é muito legal, duas coisas que você falou, né? Primeiro, se permitir viver o processo, né? Porque a gente tá em evolução sempre. Então, a todo momento a gente vai aprender coisas novas. A todo momento a obra, ela não tá acabada, né? Nós somos uma obra em construção. Então, se a gente for esperar o momento certo, a gente sempre ou vai estar atrasado ou você já morreu e não aconteceu, porque nós somos seres imperfeitos. Sim. Então, você se permitir viver esse processo, mas com a sua mentalidade, que foi algo muito legal que você falou assim, não, mas eu entendi que eu podia me aperfeiçoar. Ok, mas você não deixou de fazer por isso. Você não falou, só quando eu tiver, eu vou realizar. Você permaneceu.
Mas conta aqui nessa câmera, quem que é a Bárbara? O que que você faz hoje? Conta pra gente te conhecer. Maravilha. Então, ó, pessoal, eu tô aqui em Orlando, faz uma média, vai fazer 4 anos, mas parece que eu já vivi uma vida inteira. Hoje eu sou mentora de mulheres, eu ajudo mulheres na parte de desenvolvimento pessoal, olhando ali os seus comportamentos, os seus padrões, o que elas desejam viver da vida delas. Eu ajudo, pego na mão, caminho junto com essa mulher e também ajudo ali na parte da estruturação de empresa, de negócios. E tudo isso, né, que eu comecei a trabalhar veio de uma dor muito forte minha e eu acho que a gente vai conversar um pouquinho aí sobre ela, mas hoje eu tenho 3 principais frentes, o Virtuosamente, que veio de inspiração da Fabi, que me impulsionou e falou, vai, cria esse movimento, e muito rápido, né? A Fabi me impulsionou, em 1, 2 meses nós já tínhamos 700 mulheres. É a criação da comunidade, né? Isso é muito rico, porque assim, as pessoas acham, eu vou começar um movimento, eu vou começar uma mentoria, já tem que ser algo grande, já tem que ser algo extraordinário com todo mundo. Não, começa com um grupo de WhatsApp. Começa entregando valor, começa com um canal, começa com um lugar para você colocar a sua comunidade. Você já tem uma audiência pouca, média, muita, mas todo mundo já tem uma audiência. Tem que ser sua mãe te assistindo. No começo era minha mãe, só minha mãe e minha sogra. Nem que seja sua mãe, sua sogra, mas tem alguém te assistindo. Ó, obediente, fez. E aí? Muito bom, fiz, e aí... do Virtuosamente nasce hoje o meu principal projeto, que é todo o meu amor e meu coração, que é a Mentoria Batiá, que veio de eu estar ali no Virtuosamente e as mulheres me pedirem, Bárbara, eu quero caminhar com você. Como que funciona para caminhar com você? E eu falava, eu não tenho esse produto. Porque eu tinha a empresa e eu focava 100% na empresa. Mas eu vi que tinha uma demanda e eu falei, uau, eu não posso ficar com isso retido dentro de mim. Então nós somos multiplicadoras, então eu preciso multiplicar tudo aquilo que o Senhor tem transbordado na minha vida. E assim foi. Abri a mentoria e hoje tem uma média de 2 anos com a mentoria e o Senhor tem feito grandes coisas. E o nome é muito forte, né? Batiá. O que significa Batiá? Você lembra que você falava pra mim? O Senhor vai te entregar. O Senhor vai te entregar. Lembro, mas é minha cara falar isso. Calma. E ela, não, o Senhor vai te entregar. O Fabi, pelo amor de Deus, ele não está entregando. Falta 2 dias pra eu lançar. Ele vai te entregar. E aí eu fui para uma aula de hebraico, eu estudo hebraico, e nessa aula de hebraico a gente estuda e aprofunda no porquê de cada um dos nomes, tem muito poder nos nomes bíblicos e tudo mais, e cada uma das letras do hebraico, o que tem por trás de cada uma delas. Enfim, quem foi Batiá? Batiá, ela foi a filha de Faraó, que pega Moisés à beira do rio Nilo. Então, glória a Deus pela vida dela, que através da atitude dela de contra ali a manada, o pai dela havia mandado matar todos os meninos. E graças ao que ela fez de pegar Moisés à beira do rio Nilo, ele cresce ali e liberta um povo da escravidão e leva à terra prometida. Uau. E o Senhor me entregou esse nome. 2 horas da manhã. E eu, Senhor, eu preciso de um nome. Eu preciso de um nome. E eu relaxei. Falei, quer saber de uma coisa também? Não tenho o que eu fazer. Vou relaxar e esse nome vai vir. E aí comecei a estudar, e eu estudando ali algumas coisas, estudando a palavra do Senhor, e aí me veio Batiá. E cada hora que eu ia aprofundando cada vez mais, eu falei, meu Deus, tem muito sentido com verdadeiramente o que eu acredito. Então, às vezes, a gente toma atitudes, né, Fabi? Você abriu esse podcast, você não tinha dimensão ainda da quantidade de gerações que vai alcançar. Total. E vai, às vezes, uma decisão que você tomou de iniciar um podcast, Total. São gerações e gerações impactadas. Total. Às vezes a gente não... E a gente não vai conseguir ver, né? A gente não tem a dimensão do que... Gente, o que é a visão de Deus, né, para nossa vida? A gente só consegue, eu falo que Deus é didático. Ele te mostra uma parte do caminho, você tem que avançar para ele te mostrar o restante. Então, se a gente vai muitas vezes esperando o todo, a gente vai paralisar. Ou a gente talvez vai se assustar, né? Mesmo que a gente pudesse ver, a gente falaria, não, isso é grandioso, estou muito longe, eu sou muito pequena, enfim, a gente não enxergaria. E que lindo ver o seu movimentar, né? Eu não lembrava disso, do significado do nome. Eu acredito que essa parte de você batizar, né, como uma criança nasce, ali era escolhido, né, antigamente um nome, o que representaria aquele momento. Então, para mim, nomear todos os projetos, tudo aquilo que a gente faz, para mim é muito importante e tem que ser o primeiro passo, porque ele vai trazer o significado para o todo, né? Hoje, a gente vê Batiá, essas mulheres, né, sendo salvas ali, encontrando direção. Então, assim, você vê que tem todo um significado ali. Então, de fato, é muito importante. E você é de Cuiabá, né? Sou de Cuiabá, Mato Grosso. De Cuiabá. É Cuiabana? Que fala? Sou Cuiabana. É raro encontrar alguém de lá. É, raro mesmo. Acho que você é a única pessoa que eu conheço de Cuiabá. E você disse que você começou por conta da sua história, né? O que teve na sua história que fez você dar esse start? Então, desde muito nova, assim, eu já notava que eu tinha uma dificuldade muito grande de saber o que eu gostava.
Eu lembro que na adolescência eu não conseguia ter a dimensão. O que que eu gosto? Quem sou eu? Quais são os meus valores? Eu achava, me olhava assim, eu falava, gente, não tem muito valor, eu não tenho talentos e habilidades. E eu comecei a buscar incessantemente pelo desenvolvimento pessoal, por me entender. Eu tinha muitas emoções, eu precisava entender aquele tanto de emoção, o que que eu estava buscando, para onde que eu ia. E eu sempre gostei bastante de estudar a mente humana, mas vinha dessa carência de me entender, de compreender, de performar melhor, de largar alguns maus hábitos e ter bons hábitos. E num primeiro treinamento que eu fui, de desenvolvimento pessoal e tudo mais, eu comecei a ter dimensão dos traumas que eu carregava e do poder que eles tinham. Então, eu, como uma influente, alguns dos meus traumas, eu fiz o quê? Peguei um tapetezinho, joguei embaixo do tapete? Não, não foi nada. Não foi nada, vamos lá, move on, sorriso no rosto, e me lembrou muito a Clara, né? 2 dias depois, tô na banheira, tudo é festa. Mas a gente precisa processar e entender. Quais são os resquícios disso na minha vida? Então, eu comecei a passar por abusos sexuais com 4 anos de idade. Uau. Então, aos 4 anos de idade foi meu primeiro abuso, aos 6, meu segundo, depois aos 10, aos 14 eu fui abusada muitas vezes sexualmente. E isso fez com que a minha identidade, desde muito nova, fosse totalmente corrompida. Então, eu sei que é um assunto, assim, que muitas mulheres já passaram. Quando você senta numa roda com várias mulheres, é muito difícil não ter uma ali que não passou por um abuso. É triste, né? Muito. E isso corrompe muito. Qual é o meu valor? Então, eu fui muito distorcida na minha identidade, entender o meu valor. Foi, inclusive, por pessoas muito próximas, então, pessoas que deveriam proteger. Permitir que você passe por isso, isso gera muitos resquícios. Só que naquele momento, né, como foi desde muito nova, eu não tinha nem a consciência. Botei embaixo do tapete, vamos seguir a vida, vamos seguir a vida. Só que daí eu fui entendendo o quanto eu não enxergava esse valor das pessoas comigo e nem eu comigo mesma. Quem eu verdadeiramente sou? Enxergar o valor só na estética, só no corpo, só ali, algo supérfluo. E isso começou a me corromper. Na adolescência, eu lembro que eu comecei a trabalhar, na verdade, como modelo com 6 anos de idade. Uau, já era novíssima. Exato, para poder ajudar dentro de casa, então como modelo fotográfica, também fazendo propaganda para poder ajudar na renda dentro de casa. A minha infância, eu digo que ela foi até os 8 anos de idade. Aos 8 anos, eu já não considero mais minha infância. Então já foi, vou trabalhar, vou pagar conta, o dinheiro aqui vai ser para consertar a torneira de casa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, mais uma vez, eu fui validada ali, né, por uma criança que não entendia tanto, pela estética, pela aparência. E eu fui crescendo achando que o meu valor estava somente nisso. Somente nisso. E aí, entrando ali, né, os 16 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a me perder. Me perder, não tinha muita ciência dos meus valores. O que era princípios e valores? Sei lá. O que era princípios e valores? Não sei. O que eu tenho que seguir? Ah, seguir a verdade, ser justa, ser honesta. Eu não tinha isso tão claro. E não tinha um exemplo também, né? Exato. Talvez vivendo por tudo que você viveu, você fala, às vezes a gente, né, você quer se afastar, né, talvez de algumas pessoas. Uau. Eu não tinha muito essa dimensão. Mas sabe, Fabi, uma coisa que eu falo só porque eu entrei nesse assunto, e é algo que eu acho que realmente vale, mas é muito mal interpretado. Só que eu vejo assim que foi muita misericórdia de Deus me dar esse entendimento muito cedo, porque das duas, uma. Ou eu ia ter aversão a homem, e afastar 100%, ou eu ia tirar minha própria vida. Então eu tinha essas duas opções. E aos 14 anos de idade eu conheci Jesus. E aí eu fui pro encontro com Deus, e eu ia pra igreja, gente, com um carro da polícia de carona. Pedia carona. E eu dava um jeito. Pra cada problema, 5 soluções. É o jargão da nossa mentoria. Pra cada problema, 5 soluções. Você quer fazer algo? Então, ó, não cai no papel de vítima. O que eu preciso fazer? O que tá nas minhas mãos? Adorei. E aí eu fui. E nesse encontro com Deus, algo assim bem forte, eu acredito, né? Eu nem falo em qualquer lugar, porque eu acredito que realmente precisa de uma sensibilidade do Espírito Santo pra gente entender de maneira profunda. Mas ali no encontro com Deus, eu comecei a orar por mim, sem entender muito, 14 anos de idade, imagina. Orar por mim, para que isso não gerasse resquícios da minha vida e tudo mais. E o Senhor colocou no meu coração que eu começasse a orar por outras mulheres que já tinham passado por isso também. E aí minha visão fez assim, bum, existem outras que passaram por isso. E aí comecei a orar por isso também. E aí, Fabi, veio no meu coração. Agora, você vai orar pelos abusadores. Uau. E eu falei, meu Deus. Só que o Senhor me deu uma sensibilidade tão grande e tão profunda de entender
que são vítimas de outras vítimas. Faz parte do processo de cura, né? Como um todo. Exato. E começou no Jardim do Éden. Então, é claro que não foi um processo de tudo é festa e tá perdoado e não tem mais resquícios disso na minha vida naquele momento. Mas eu pedi pro Senhor trabalhar isso em mim. Senhor, trabalhe em mim esse perdão e essa misericórdia no meu coração, para que eu possa realmente entender de maneira profunda e não julgar. Entender, teve a minha dor, não quero tirar responsabilidade nenhuma, inclusive denuncie. Isso é uma das coisas que eu carrego comigo, eu deveria ter denunciado desde a primeira vez. Eu passei por vários e vários e eu não tive essa atitude porque eu não fui instruída. Mas você nem sabia o que estava acontecendo, é muito criança, né, Bá? Não tinha a menor dimensão. É muito, e assim, é muito, eu como mãe, eu vejo assim, o quanto é importante a gente olhar para os nossos filhos e validar muita coisa do que os nossos filhos estão falando, né? Porque hoje em dia o que a gente vê, até dentro de ambientes, né, como igrejas e tudo mais, é a invalidação da criança. Então tem criança que acaba não falando, não acredita, né? Não acredita, ou para quem que eu vou contar? Ou como você disse, às vezes são as pessoas que estão próximas, que aí você fala, realmente não dá para eu contar, né? Porque se com ele foi assim, se eu contar com outra pessoa acontecer a mesma coisa, né? Então, o quanto é importante a gente ter esse papel mesmo como pai, como mãe, de orientar os nossos filhos, para evitar que isso aconteça, né? Do que pode e do que não pode orientar desde o primeiro momento. Sim. E caso isso venha acontecer, e eu lembro que eu não contei pra ninguém, e demorou bastante tempo pra eu vir de fato a falar e começar a trabalhar nisso, né? Só que eu vi os resquícios. Então, quebra de valores, não conseguir estar num relacionamento, ter aversão a algumas coisas, não confiar tanto em homens. Então, eu vi alguns resquícios ali. Não entendia tanto os princípios realmente a fundo. Eu tive a minha primeira patroa e ela foi assim incrível, minha primeira chefe, ela foi maravilhosa. Ali eu entendi a diferença de um chefe e de um líder. Então foi a primeira mulher que me doutrinou, que me ajudou. Você teve como exemplo, você falou assim, essa aqui é meu exemplo. E que começou a me trazer muita clareza do que podia e do que não podia. E aí teve um momento da minha vida que isso estava doendo tanto, que foi quando eu vim para os Estados Unidos. Então que eu precisava, que eu via assim, uau, eu não tenho como mais fugir disso. Preciso olhar para isso. Eu já estudava o desenvolvimento pessoal, mas ali eu tava com uma sede de estar entrando no mercado de trabalho e precisar entender quais são os meus talentos e habilidades. No que é que eu sou boa? O que que eu gosto de fazer? O que tem além ali da minha estética, de eu falar bem, de eu me comunicar e de eu fazer amizade com as pessoas? Como que é o mundo empresarial pra mim? Eu vou ter sucesso em algo? Será que eu sou capaz de ter sucesso em algo? Então eu comecei a buscar e aí começa a jornada de transformação na minha vida. E você tinha isso, falou assim, eu vou para os Estados Unidos para seja o que for, para descobrir isso, para ganhar dinheiro. Você veio para cá já com alguma oportunidade de trabalho, não? Fabi, eu vim para passar 8 dias na Disney. 8 dias? Você vai de férias? De férias. Eu resolvi ficar. Eu tinha um relacionamento e aí a gente se separou uns 8 meses antes de eu vir para cá. E aí, no que a gente separou, veio aquela dor muito forte. E aí eu falei, eu vou aprofundar. E agora eu preciso me entender, eu não posso entrar em um outro relacionamento, em começar a focar em trabalho. Eu preciso entender. Isso eu tinha uns 21 anos, né? Mais ou menos ali quando aconteceu, e eu buscando isso. Então, quando eu vim, essa viagem era pra fazer nós dois. E eu falei, eu paguei tudo. Eu não vou deixar de ir. E de onde eu vim, uma viagem para os Estados Unidos, nunca ninguém da minha família pisou nos Estados Unidos. Então eu tenho uma única pessoa que pisou para fora ali, que foi para fora. Era algo assim muito uau para mim. Né? Então eu falei, eu paguei com muito custo aquelas viagens parceladas em 48 vezes. Não, e a gente não pode nunca achar que isso aqui, se acostumar com isso. O que a gente vive é muito surreal mesmo. A gente tem que o tempo todo celebrar e falar, uau, porque assim, a vida do imigrante, né? Você tem quantos anos, Bá? Hoje, 27. 27, você veio pra cá com 21? Não, 22, 23. 22 pra fazer 23. Tomar essa decisão de você mudar de país, né? A gente deixa, sair total da sua zona de conforto. É um novo idioma, você deixa sua família pra trás. Total. Você não sabe, né? Acontece alguma coisa que você não tem pra onde voltar, você não tem pra onde fugir. Então, assim, é um ato de coragem e de fé também muito grande, né? Pra você vir. E no seu caso, mais ainda, porque você falou assim, você não se preparou para esse projeto. Eu me preparei um ano para mudar para os Estados Unidos, né? A Bárbara veio aqui de férias, assim, eu não me preparei para viver isso. Mas sabe que tem coisas que, de fato, acontecem. Às vezes você não teria coragem, caso partisse de você a tomada de decisão, mas acontece e
uau, você descobre que você é totalmente capaz. Você descobre que você vai se lapidando dia após dia. E tem uma frase, né, que é bem famosa nas redes sociais e várias pessoas comentam e voltam nela. Qual foi o último evento que você achou que acabaria com a sua vida? E a gente passa por vários deles da nossa vida, mas a gente vai amadurecendo e lapidando. Eu acredito, eu tenho essa crença fiel, Fabi. Nós somos totalmente capazes de nos tornarmos o que nós quisermos. Yes. Então, se eu quiser aprender a tocar ópera, a cantar e etc., eu vou. Se eu quiser pilotar, eu vou. Eu sou totalmente capaz de desenvolver a habilidade que eu quiser. Então, naquele momento ali, eu só tinha uma opção. Fazer dar certo. É isso. Então, eu, com toda essa dor, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, olha só. Tô apaixonada pelos Estados Unidos. Tem realmente muita possibilidade de eu crescer aqui. E eu quero focar aqui, eu vou ficar um tempo e tudo mais. Eu entrei primeiro com de estudante, depois as portas foram se abrindo. Então, eu fiquei 4 meses primeiro com de estudante. Depois que eu tive a possibilidade de trabalhar numa outra empresa, de trabalhar realmente numa empresa, começar a crescer. Então, as portas foram se abrindo. Que legal. Você começou o podcast falando isso, né? O Senhor, muitas vezes, Ele não vai dar o segundo passo enquanto você não der o primeiro. Então, às vezes, a gente fica pedindo, Senhor, me dá respostas. Senhor, me mostra. Pra onde que é pra eu ir? É a história de Abraão. Sai e no caminho eu vou te mostrar. Porque às vezes ele já falou, né? Às vezes ele já falou. Você só precisa falar assim, mas já tem um direcionamento. Então, qual que é o direcionamento? Eu tô seguindo? Não, se você não fez ainda, não vai vir mais, né? Assim, Deus já disse o que era pra gente fazer. Vai até onde você enxerga. E a partir daquele momento, você chegou no ponto ali, que era o máximo de onde você enxergava, a partir dali, você vai conseguir enxergar o além. Então, um passo de cada vez. Não adianta você querer saber o caminho inteiro se você não tá disposto a dar o primeiro passo. E assim foi, Fabi. E aí, comecei a buscar ali, trabalhar no meu emocional. E uau, eu tinha tantos valores. Fui descobrindo, fui me alinhando. O perfil comportamental é uma das coisas que eu ensino e que eu falo muito dentro da mentoria, perfil comportamental ou temperamento. A grandeza de você entender quem você é. Uau. Tem muito valor. E assim, todos nós, né? Isso que a Bárbara tá falando é muito importante, que às vezes a gente se enxerga ali tão pequeno, né? Você fala assim, meu Deus, eu sou tão pequeno. E todo mundo tem dons e talentos. Né? A gente pode dizer, como a Bárbara falou muito bem, a gente tem capacidade infinita, então a gente pode aprender qualquer coisa o tempo todo. E existem dons e talentos que já foram determinados por Deus para que a gente viva antes mesmo do nosso nascimento. Né? E muitas vezes as pessoas travam, e talvez até por esperarem, não, mas tem que ser algo grandioso, né? Se eu não sou uma pessoa super performática, eu não tenho dom, eu não tenho talento, e não. Às vezes o talento é na maternidade, às vezes o seu talento é para você ajudar pessoas, às vezes o seu talento é criar. Hoje, olha o quanto a tecnologia nos ajuda. Às vezes é alguém que cria uma nova tecnologia, mas o que essa pessoa precisa? Do ambiente. Né? Então, muitas vezes a gente não está florescendo porque está num ambiente que não te permite descobrir os seus dons e talentos. Então, o que a Bárbara trouxe, ela mudou de ambiente, ela mudou a geografia. Às vezes não é a geografia que você precisa mudar, às vezes não é um outro país, mas às vezes é o local de trabalho, às vezes o próprio ambiente familiar, muitas vezes nos limita, a roda de amigos que a gente tem que deixar para trás, não vão ser amigos para essa nova estação. Né? Então, assim, eu vejo muito valor nessa mudança, porque já existe em você. Não é a Bárbara, você viu o quanto ela sofreu para encontrar, né, quem ela de verdade era. Então, assim, não tenha dúvida que isso já está aí. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir e vai encontrar fazendo. Não é parado pensando, Deus, né, me dá aí o propósito. Qual é o seu propósito para minha vida? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Não, é fazendo com o que você tem hoje. Eu acredito verdadeiramente no poder do movimento. Esteja em movimento, esteja em movimento, esteja em movimento. E o movimento foi me abrindo portas e mais portas, abrindo a minha visão, me fazendo enxergar o mundo com outra perspectiva. E o autoconhecimento, eu acredito, Fabi, é você se conhecer, o que eu gosto, o que eu não gosto, para onde eu quero ir, o que eu tô buscando para minha vida, qual a minha visão de mundo, quais são de fato os meus valores, o que eu acredito, mas muito também é desconstruir aquilo que foi projetado em cima de você. Então, eu cresci, me desenvolvi ali muito acreditando em algo que foi inserido dentro de mim. Até o momento que eu pude entender, não, peraí, quem eu verdadeiramente sou? Qual a minha identidade? O que a palavra do Senhor diz sobre mim? Quem sou eu? Quais são os meus talentos e habilidades? E todos nós temos. De fato, todos nós temos. Então eu me livrei de me comparar, de olhar para o outro, de querer ser como o outro. E a gente vê hoje, né, Fabi, o quanto
tem muito ali esse crescimento do empresarial, fazer dinheiro, produtividade, alta performance, vai. Hoje eu sou uma mulher de alta performance, eu tenho grandes resultados para honra e glória do Senhor, tenho grandes equipes, lidero muitas pessoas. Mas o quanto isso está alinhado com quem eu sou e com o que eu busco? Não é para todo mundo. Tem pessoas, como você disse, que o talento vai ser na maternidade. Total. Ou vai ser num ritmo diferente, numa pegada diferente. Então, a importância de eu me conhecer para eu saber se faz sentido comigo, pra mim. Senão você passa uma vida inteira tentando ser o que você não é, tentando agradar, fazer pelo outro, ao invés de fazer o que de fato você foi chamada para fazer. Isso é muito forte que você falou. A gente tem que prestar atenção que muitas vezes o mundo vai ditando regras do que a gente tem que ser. Né? E eu tô até comentando agora há pouco, a gente fala assim, quando começa o tem que, não tem que nada. Porque cada um sabe onde seu calo aperta. Eu não gosto de colocar regras. Óbvio que cada pessoa vai entender qual é o seu momento. E é muito lindo isso que você falou, porque a gente tem que pensar assim, quando a gente está vivendo o propósito de Deus para nossa vida, ficar leve. Óbvio que vão ter os desafios, né? Eu tenho 4 filhos. Então, assim, a maternidade para mim, ela é desafiadora. Ela é cansativa? Ela é. Essa madrugada eu acordei várias vezes, né? Os meninos ficam doentes, tem que ir no médico, você tem que pensar não só nos afazeres, mas você está colocando ali princípios, valores, educando, sendo exemplo para os seus filhos. Isso tudo dá trabalho, é cansativo. Então, ou seja, é leve você estar no centro da vontade de Deus, mas não quer dizer que você não vai cansar, não vai ter dias que você vai falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Os filhos estão de férias agora, assim, a cada hora uma coisa, mas eu confesso que eu amo eles em casa, né? Eu até considero coisa que eu nunca fiz na vida, que era pensar no homeschooling, eu já estou considerando que eu tô amando as meninas em casa. Acho que Deus vai tratando mesmo o nosso coração, porque eu era só, né, queria só ganhar o mundo, enfim, mas Deus trata a gente. E o quanto é importante a gente estar nesse lugar, porque aí você cresce profissionalmente, você está lá fazendo, alcançando, sem parar, liderando, mas você fala assim, eu tô bem, eu tô leve, porque eu tô cumprindo o propósito de Deus para minha vida. Não é o meu propósito, é o que Deus já planejou para mim. Então, realmente, a gente se sente realizado. E a maioria das pessoas que hoje não se sentem realizadas, elas estão realizando muitas coisas, mas elas não estão realizando com a intenção certa. E aí, quando a gente só faz sem a verdadeira intenção, a gente se frustra. Você pode até ter resultado financeiro, resultado que talvez o mundo julgue, né, ser algo maravilhoso, mas você vai falar assim, nossa, mas eu sinto que fica um buraco, eu sinto que eu ainda não estou preenchido. Quando as pessoas às vezes ganham muito dinheiro, mas são depressivos, vivem tomando muitos remédios ou perderam a família, né, em troca de uma conquista que o mundo julga certo. Então, eu acredito que esse lugar da identidade que você trabalha, das mulheres se encontrarem, ele é essencial para sustentar todo o restante. Senão a gente ganha o mundo, mas não sustenta, né? Assim, a base, ela tá bamba. Você fala assim, cara, eu tô carregando tudo nas costas, tô lá tentando equilibrar, tô tentando fazer e não tá dando certo. Então, isso tudo chega uma hora que desaba. Então, se você não vai para essa profundidade, e por isso que eu defendo muito mentoria, Bá, isso que você faz, assim, 100%. ó, tem total o meu coração, e por isso que eu incentivo mesmo terem mentorias. Hoje, muita gente que talvez por falta de informação, só te falta informação, ou você teve uma experiência ruim. Porque, assim, para quem falar que não faz, é só por isso. Porque eu faço mentorias desde, eu acho que de 2014, que eram os antigos masterminds. Todo líder precisa ser liderado, todo mentor precisa ser mentorado. Quem que tinha nessa época? 2014? Naquela época, a gente usava um livro de Napoleão Hill. Os masterminds era na época, até a gente encontrou aqui uma pessoa nos Estados Unidos que ia para a empresa fazer esse trabalho. A gente tinha muita frequência de Tony Robbins, Sabe quem foi a primeira palestra que eu assisti? Com 16 anos de idade, eu sentada assistindo Mário Sérgio Cortella. Maravilhoso, né? Não, você foi para uma boa referência, maravilhosa. Exato, ele é maravilhoso. Não sei se você entendeu o que ele falou, né? Porque todo mundo ali, ó, com terno, os homens ali com terno, quase não tinha mulheres. E essa é a minha primeira líder, né? Chefe líder, que eu te falei do meu primeiro trabalho de 16 a 17 anos, ela pagou tudo pra eu ir. E a minha visão foi assim. Olha mas ali lindo, a diferença, né? Hoje, amém, que nós temos muitos mentores. Você vê que o sucesso, assim, na verdade, o conhecimento, ele é um empilhamento, né, de informações que você vai recebendo ao longo da sua vida. Não é um treinamento que a gente vai, que você fala assim, nossa, mudou a minha vida, não preciso de mais nada. A tal virada de chave. Esse dia virou a chave, pronto. Virou. Eu acho que assim, você vai ter uma ideia, óbvio, mas assim, é um empilhamento. Você vai persistindo, você vai continuando. A gente não pretende morrer amanhã, então a gente tem que continuar nesse processo de evolução.
e vai subindo o nível, né? Eu lembro que o próprio método CIS do Paulo Vieira, eu fiz isso em áudio. Olha que loucura, gente. Naquela época vendia o áudio. Uau. E a gente escutava, assim, o áudio era o CD. Você comprava coleção de CD na época. Talvez você não saiba o que é isso. Eu sou nova, tá? Vou fazer 40 anos agora. Mas, assim, naquela época era os CDs mesmo que você comprava. Tinha o The Secret, tinha muitas coisas, assim, que a gente fazia, mas hoje eu acredito que a gente tem mais acesso a informações reais de pessoas que vivem aquilo que ensinam. Então, assim, isso é uma forma de acelerar o resultado, é uma forma... Você chega muito mais rápido através da experiência 100%. da Bárbara no seu objetivo do que você ficar buscando muitos livros, buscando estudar. É possível? É. ChatGPT te responde o que você quiser. Qualquer dúvida, o ChatGPT vai te responder. Só que o ChatGPT ele não é humano. Ele não toma aquela decisão baseada nas suas emoções. Ele não toma ele não te fala aquilo sendo lá, estando, né, com talvez o chicote batendo nas costas e correndo. Então a pressão da vida real é diferente. E o mentor te passa isso. Então eu fico muito feliz de ver a sua trajetória. Eu vejo o depoimento das suas mentoradas. Teve algum evento que eu fui fazer que teve alguém que falou assim... Eu sou mentorada da Bárbara, e me deu um super depoimento, assim, seu. Eu não lembro onde foi, que comentou comigo que estava no Batear. Que legal. E, assim, é muito legal quando a gente tem essa prova, porque eu acredito muito que o sucesso é um jogo de multiplicação e não de competição, e tem 100%. espaço para todo mundo. E cada vez que eu vejo, assim, a sementinha, eu quero cada vez mais, como você também, que tenham mais mulheres posicionadas, que tenham mais mulheres liderando, que tenham mais mulheres levando a mensagem, porque a gente só fortalece, né? E eu acho que é esse o objetivo de Cristo para nossa vida, 100%. Né? E é a mensagem que eu carrego sempre em todas as aulas, Fabi. E a teoria de William Glasser fala sobre isso também, sobre 90% do aprendizado é ao você ensinar, mas de fato, eu falo para elas, vocês são multiplicadoras. Então, tudo que nós trabalhamos aqui, o propósito não é para o próprio umbigo. Total. Então, o quanto você tá compartilhando com as pessoas à sua volta, a mudança ela começa em você, mas que de fato transborde para as pessoas à sua volta, que você seja uma líder, onde quer que você esteja, que você carregue uma mensagem, que você abra os olhos daqueles que estão perdidos, que você ajude a dar direcionamento, a dar orientação, porque vocês estão buscando, e com certeza eu me tornei mentora por ver também a quantidade de mentores que eu tive ali me instruindo, me dando direcionamento, e você esteve comigo bem no início dessa caminhada ali. Eu acho que a gente não tinha batido o primeiro milhão. Eu acho que não. Acho que a gente começou a caminhar com você e com o Paulo, a gente bateu o primeiro milhão. Quando a gente se conheceu, eu tinha... Gente, olha que loucura isso, né? Eu vou falar pra vocês uma loucura aqui, tá? Eu tava em casa, eu tinha acabado de ter os gêmeos, eu já tinha tido a mentoria com a Clara, e eu tinha parado, e assim, eu sentia Deus empurrando, mas eu não queria ser mentora, assim, de jeito nenhum, né? A gente tinha tido essa experiência, que foi muito legal. Eu falei, Clara, segue aí. E fazia algumas consultorias individuais. E eu tava em casa um final de semana, o Bruno Avelar ligou na minha casa. Ligou pro Paulo. Gente, hoje de manhã foi uma coisa muito louca essa live. Eu vi! Eu tava me maquiando, o Bruno entra na live. Eu toda com o olho, assim, o Paulo... Eu não entrava na live, o Paulo teve que me chamar. Eu falei, gente, vou entrar na live de roupão e me maquiando. É umas coisas loucas que acontecem. E aí o Bruno ligou e falou assim, não, tal hora, no fogo de chão, vai estar um pessoal lá, eu preciso de vocês lá. Eu falei, pra quê? O Paulo falou, não, só se arruma e vai. Eu falei, eu também? Tinha acabado de ter os gêmeos, gente. Assim, eu falei, eu? Ele falou, não, vai. Vamos lá. E chegou lá e o Bruno apareceu. E ele falou, não, fala que a gente vai lançar uma mentoria junto. Você lembra? A Bárbara é fruto disso. E aí, eu comprei. Eu não tinha produto, não tinha nada. E é tipo assim, pega o microfone e vai, viu, meninas? Vocês estão aqui ouvindo, assim, vocês acham que eu jogo no fogo? É porque eu fui jogada no fogo muitas vezes. E aí ele falou assim, não, a gente vai criar um programa, uma mentoria de 90 dias, assim, com acompanhamento de vocês e tudo mais. E foi muito legal, assim, a gente... Começou com algumas pessoas, essa mentoria, fizemos o lançamento lá e a gente acompanhou, né? Até eu e o Paulo, a gente fazia isso juntos. E foi muito legal que eu conheci a Bárbara lá. E aí, depois disso, foi quando eu falei, não, legal, gostei desse processo. Fui fazendo as consultorias individuais e Deus chamando para criar comunidade. Falou, seu negócio não é sozinho, seu negócio é com um grupo de mulheres. E aí foi indo, foi evoluindo. E quando surgiu a Pulse, a Bárbara veio. E foi muito legal, e agora ela está numa nova fase, num novo processo que a gente está estruturando. Que e eu fico legal. muito feliz. Que bênção, senhor maravilhoso. Você dá um passo, ele vai ali, abrindo. E você fez parte disso, estava lá no dia 1. Agora você sabe que eu fui jogada no fogo também. E pronto, aqui, ó, é que ela fez, me jogou. Mas que bacana, né? Que nós duas, então, estivemos no início ali, realmente, uma da outra ali, dessa caminhada de voltar para as mentorias.
Amém. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito, Fabi, com as mentoradas, você disse, né, do chegar nos grandes marcos e tudo mais. O que as pessoas esperam de você ou por que você está fazendo aquilo. Hoje, uma das coisas que eu tenho implementado muito, eu passei a abrir a minha visão com vocês a partir desse momento, do porquê você está fazendo o que você está fazendo. Então, se questionar. Quando eu bati o primeiro milhão, que a gente abriu mão de muitas coisas, e sim, o fardo é leve, sim, mas você tem um desconforto, sim. Então, não confunda, né, claro, achando que, não, sorriso todos os dias, não vai ter treta, não vai ter loucura. Não tem problema, acabou o problema. Porque vai sim. Mas eu me ceguei para aquilo dali, né? Que era um grande marco também, né? Na minha mente ali, nossa, um grande marco, vou fazer para conseguir chegar àquele marco. E aí eu entendi algo poderoso para mim, que foi uma grande virada de chave. Primeiro, que não tem essa linha de chegada. E o segundo, que muitas vezes nós buscamos uma meta ou alcançar algo para que a gente se sinta de tal maneira. Às vezes tem mais a ver com como nós queremos nos sentir, com o nosso comportamento, do que a própria meta em si. Então, por exemplo, o que eu gostaria ali, né? Que depois eu fui entender. Eu queria ser vista, eu queria ser validada, eu queria ser aceita, eu queria subir num pódio, ter ali no pódio sendo o top número 1, top número 2. Bati, inclusive, no mesmo ano que a gente bateu o primeiro milhão, eu bati número 1 em vendas numa área específica, entre mais de 20 mil pessoas. Uau. Então foi assim, sangue nos olhos pra gente fazer acontecer. Quando eu cheguei lá, abriu a minha visão. Então, uma coisa que eu te falaria pra você que tá em casa, tenta de fato se conectar com a sua essência no hoje. Às vezes a gente passa uma vida inteira buscando algo que, pra honra e glória do Senhor, o meu, graças a Deus, veio comigo jovem. Mas eu sei, por exemplo, meu pai que passou a vida inteira correndo atrás desse algo. Uau. Então, a gente, de fato, se conectar com o porquê que eu tô correndo atrás disso. Validação das pessoas, ser aprovada, ser aceita, ser vista. Não, tem um propósito maior. E aí até abriu uma vulnerabilidade aqui, porque a gente tá bem à vontade, né? Como se não tivesse ninguém assistindo. Mas gente, aqui é o nosso jardim, aqui é pra ficar à vontade, não é? Como se não tivesse ninguém assistindo, eu tô aqui, ó, aberta. Mas uma crise, assim, que eu tive foi que eu bati ali algumas metas, e aí eu comecei a me questionar, Fabi, por que que eu tô correndo atrás de quê? Que corrida que eu tô? Eu sou tão jovem, eu tenho já tantas coisas muito bem sucedidas. Uau, eu moro em outro país, ninguém na minha família pisou em outro país. Eu sou formada, eu tenho uma mentoria que é um sucesso, para honra e glória do Senhor. Eu tenho muitos testemunhos das meninas. Eu tenho uma casa linda, eu me viro sozinha, eu tenho meu carro zero, eu tenho tantas coisas maravilhosas. O que mais que eu quero? Eu tô correndo atrás de quê? Aí eu entendi na essência o você não mais correr atrás de dinheiro. Porque nesse momento eu entendi que eu não queria mais dinheiro. Seria legal eu ter um jato, eu ter uma casa maior, melhor, mas isso começou a se tornar meio fraco pro nível do meu esforço, do que eu estava fazendo. Então aí, embora eu falasse antes, eu trabalho por propósito, nesse momento, realmente, quando eu falei, eu não quero mais fazer por mim, Senhor, eu tô bem aqui, aí eu entendi, aí não é por você. Você não tá fazendo isso por você. Você achava que era por você? Uau. Essa mentoria, ou todo o sucesso, ou todo o dinheiro, ou quantidade de gente. Você achava que era por você? Não é por você. Então virou a minha chave de agora não é mais por mim de fato. Uau. Agora eu faço por uma comunidade, por mais mulheres que são vistas, que entendem o que você passou tem que ser visto, você tem que mudar ali alguns padrões de comportamentos que você tem, mudar hábitos. Existe uma vida de sucesso pra você. Uau. O Senhor tem grandes sonhos pra você. Então eu hoje tô numa posição muito boa. Mas será que as pessoas da minha volta estão? É justo eu fechar a minha boca porque hoje eu estou bem? Então nós carregamos uma mensagem, às vezes você tá aí de casa, eu já tô muito bem. Não, o Senhor quer te usar, então abre a sua boca, porque tem muitas mulheres esperando pelo seu posicionamento. Total, eu falo isso aqui muitas vezes, né? Mentorar é servir. Eu não queria mentorar porque justamente eu não queria servir. Essa é a verdade, eu tava na minha zona total de conforto. Falei, eu já vim para cá assim numa outra realidade. Falei, eu vou para os Estados Unidos para não trabalhar mais, para ficar feliz, para ficar bem. Eu na minha cabeça eu pensava assim, gente, eu não vou precisar mais ir para a fábrica, no escritório, eu vou estar em outro país, ninguém vai me chamar, ninguém vai me ligar, ninguém vai fazer nada. Eu vim para isso, né? E Deus realmente sempre tem um plano. Não existe essa linha de chegada. Eu concordo com você. Eu acredito que sempre a gente vai tendo uma nova visão e é sempre sobre pessoas, né? Então a gente não avança só. É óbvio que o dinheiro é muito bom. A gente, quando acessa um nível, a gente descobre que você pode ir para um outro nível. Né? Você fala assim, não, existe isso. Né? Você fala assim, não, eu estava muito bem aqui, eu estava na minha zona de conforto. Aí você conhece lá o bilionário,
que tá contando o que ele tá vendo, você fala assim, nossa, legal, isso é interessante, talvez eu possa viver isso lá, então talvez eu vou me esforçar para ir lá. Então, assim, isso é muito legal, porque mostra que a gente tá vivo e a gente tem, porque agora o que você vai fazer com esse dinheiro? Como você vai chegar em mais pessoas? Quanto mais você cresce, quanto mais você influencia, mais pessoas você acessa com a sua boa mensagem. Então, isso faz, de fato, a gente crescer, né? Se colocar nesse lugar de serviço, de entrega e entender. Não é só mais por mim, eu já alcancei. Óbvio que você tem que se cuidar primeiro, tá? Então, assim, antes de ir pro próximo, assim, lute por você, conquiste o seu espaço, e aí você tá pronto para servir, para ensinar a sua trajetória. Gente, eu amei, vocês amaram? Eu falei para vocês que ela era linda. Deixa um recado aqui, antes da gente terminar. Mulher, olha, eu já me vi, vou falar aqui diretamente com você, eu já me vi uma mulher incapaz, que eu achava, não, o sucesso não é pra mim. Mas eu decidi dar o primeiro passo e confiar o que é que o Senhor diz sobre mim, o que é que Ele tem preparado pra mim. Então confie, você tem muitos talentos e habilidades. Cuide do seu ambiente, você é fruto do ambiente no qual você está inserida. Sim, invista muito em mentorias, em treinamentos, em cursos, em livros. Invista em você, porque aí está um dos grandes segredos do sucesso. E aí eu tenho a certeza que as portas vão se abrir para você. Para que você faça dinheiro, mas faça dinheiro com propósito. Amém, amém. Gostou? Amém! Foi tranquilo? Eu ficaria mais algumas horas. Eu falei, tranquilo, não, corta. né? Vamos fazer uma edição. Corta pro meu primeiro. Eu tava assim, não fala comigo, não fala comigo. Faz um antes e um depois, né? E aí vão ter os próximos, porque a gente tá assim, sempre em evolução. Obrigada, Fabi. É sempre maravilhoso estar aqui com você. Estou animada pelos nossos próximos dias juntas. Não, a gente tá gravando agora, vocês vão ver só o que aconteceu, mas a gente tem uma maratona ainda para viver aqui. Maravilhosa. Para você que assistiu até agora, fique com Deus. Quarta-feira a gente tem mais um episódio. Já manda esse vídeo para os seus amigos, para suas amigas. Deixa aqui nos comentários o que mais foi impactante para você. Se teve algo que falou que você vai pensar de uma forma diferente na sua vida, que pra gente é super importante saber disso. Vai lá no Instagram da Bárbara. Qual que é o Instagram para as pessoas te seguirem? Bárbara A_Brum. Bárbara A com mais um A, _Brum. A gente vai deixar aqui também. Vai lá seguir a Bá, vai lá falar pra ela que vocês assistiram ela aqui nos Jardins de Selá, que a gente vai ficar muito feliz, tá? Fiquem com Deus. Beijo.